O caso do Clezão, que ninguém respondeu o que é prazo razoável, deram por satisfeita o obiter dictum, né, a decisão, né, uma decisão bem da salafrária. E aí, no caso do Clezão, em que ele era o suposto criminoso, ele não pode, o que está impedido. Aí que ele é a suposta vítima, ele pode. A chance de Alexandre de Moraes deixar a condução da apuração sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, que não é golpe de Estado juridicamente, mas ele chama assim, a pedido da defesa de Bolsonaro, é quase nula. O julgamento no Supremo Tribunal Inquisitorial começou hoje e o placar já está de 4-0 para a manutenção de Moraes na investigação, mesmo ele sendo a suposta potencial rascunho de minuta de vítima. Com os votos de Barroso, é claro, Fachin, Dino e Gilmar Mendes. Segundo o dentro do STF, a visão é que destituir Moraes da relatoria neste momento seria uma forma de enfraquecer não apenas o ministro, que conduz outros processos que miram Bolsonaro, mas também o Supremo como um todo. Enfraquecer o Supremo, como se o Supremo tivesse vivo nas mãos destes senhores, já que o tribunal tem legitimado as decisões tomadas por Moraes Maduro nos últimos anos em julgamentos plenários. E é isso que nós estamos vendo, Geisiane. Você veja, o caso do Clezão, que ninguém respondeu o que é prazo razoável, deram por satisfeita o obiter dictum, né, a decisão, né, uma decisão bem da salafrária. E aí, no caso do Clezão, em que ele era o suposto criminoso, ele não pode, o que está impedido. Aí que ele é a suposta vítima, ele pode. Olha que coisa louca. E tem mais da Loucademia do Golpe aqui, que eu vou trazer para vocês, e aí vocês já metam bronca em todo o assunto. Porque o tenente-coronel Mauro Cid prestou ontem um novo depoimento à Polícia Federal, com o objetivo de esclarecer uma recente entrevista do seu advogado, César Roberto Bittencourt Língua Longa. Nessa entrevista, Bittencourt Língua Longa disse que Cid teria relatado ao STF que Bolsonaro sabia do plano para matar Lula. Minutos depois, o advogado de Cid recuou e disse que o suposto plano conhecido por Bolsonaro não era o que previa matar Lula, mas sim sobre um determinado fato que vinha acontecendo em seu entorno. E, de acordo com o portal Metrópolis, no depoimento de ontem, Cid disse que seu advogado teria se confundido com as perguntas durante a entrevista. Além disso, Cid afirmou que presenciou quando o general Braga Neto entregou dinheiro vivo para financiar o plano de golpe em uma embalagem para guardar vinhos. E as diligências que ainda estão em curso devem adiar o eventual oferecimento de denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República. Cauteloso, Paulo Gonet vai aguardar os novos desdobramentos antes de decidir acusar formalmente ou decidir acusar formalmente os indiciados, o que pode acontecer até junho do ano que vem, Geisiane. Olha, vamos começar pela... Sabe o que o Paulo Gonet falou? É só pra junho! Beijo pra Silvia. Adoro ela. Eu adorava assistir as propagandas dela. Vamos começar aqui pelo Alexandre de Moraes, né? Mas é evidente que eles vão votar junto com o Alexandre de Moraes, porque eles o tempo todo sinalizam deste modo, ou pelo menos eles não fazem nenhum movimento contrário a todas as ações que o Alexandre de Moraes toma. E aí, olha que interessante os juízes que são citados aqui. O Fachin, cadê os nomes deles? Mas um é o Fachin, que recentemente liberou algumas pessoas do crime organizado. O outro é o Dino, que recentemente
recentemente legislou nas emendas parlamentares. Eu acho que o Barroso, que pra gente... Peraí, o alemão acabou de avisar que ele vai ao banheiro 2 minutos. O que eu faço com essa informação? Vai lá, Geisiane, continua. Tadinho, tá vendo? Eu adoro falar isso. Eu adoro citar essas coisas. Ele avisou mesmo. Avisou. E avisou que o Fred tá rindo. Vai lá, alemão, porque depois precisa mudar de câmera. Tem gente aí no suíte ou tá só você? Então, por que você me avisou que você vai no banheiro? Não é ele que muda, não é ele que muda. Eu, hein? Não, o alemão tem umas que só por Deus. Desculpe o alemão, viu, Geisiane? Bom, vamos lá, vou só fazer a retrospectiva. O Barroso, né, que a gente sabe aí, um excelente cantor, e pra gente encontrar com ele, a gente precisa ir pra Roma ou pra algum evento aí que é organizado pela elite, pela cúpula. O Fachin, que recentemente deu aí a liberdade, né, ele desfez uma ação do Ministério Público de São Paulo, dando habeas corpus para criminosos mesmo, crime organizado lá de Campinas. O Flávio Dino, que legislou, e tem esse hábito também, legislou em relação às emendas. Então, assim, o judiciário já está completamente bagunçado, ele não corresponde mais à sua função. Repito que aqui, e deixo muito claro que o problema não é o STF, o problema é que corromperam a função do STF e ele virou uma instituição onde os ministros fazem aquilo que bem entendem, a depender dos interesses, talvez dos fatores externos, como diz a USP, né? E aí a gente não sabe quais são esses fatores externos. Agora, o que me deixa realmente impressionada é que o Senado permita que isso aconteça, porque o Senado é o órgão que tem, constitucionalmente falando, o poder para brecar esse tipo de coisa que se acontecer e está acontecendo há muito tempo no nosso país. Então a minha pergunta é, onde está o Senado? Por que somente o Marcel Van Hatten ou o Nicolas, o Marcel Van Hatten principalmente, que é uma figura extremamente corajosa e bate de frente com a ditadura imposta pelo judiciário e fala abertamente que é sim uma ditadura, que há sim um grande problema. Então a minha pergunta é, onde está o Senado que está vendo essa lambança, essa bagunça judicial que todos os dias os nossos ministros fazem e simplesmente ficam calados? Vamos perguntar para a eleitora do Pacheco. E aí, Ana Paula, onde está o Pacheco? Eleitora dele. Votou nele. Tá lá. Votou Ela nele. não terminou, né? Você eu só ia nele, comentar né? que o Mauro Cid, o Então vamos perguntar para a eleitora. O advogado do Mauro Cid é advogado do diabo, né, bicho? Que advogado muito... Mas é verdade isso que ele falou? Então, nós não sei. Mas o César Roberto Bittencourt, desde o ano passado, olha, uma entrevista ele fala que ele sentou. Aí ele fala assim, fulano sentou. Aí vai para outra entrevista e fala, fulano ficou de pé. Aí na outra fala, fulano estava pulando. Aí ele vai para outra entrevista e fala, fulano estava agachado. Aí vai na outra, fulano estava... Cada hora ele fala uma coisa. Mas como é que está sendo conectado? Como é que eles estão conectando? Desculpa, só fazer essa pergunta. Como é que eles estão conectando? Por Sabe favor. por qual razão? Porque, por exemplo, a gente está pegando as notícias que vêm pelos diários oficiais da União. Não, e vamos falar também. Verdade. O cara tá em preventiva. O STF acabou de anular as provas digitais da corrupção da Lava Jato, não é? Porque estava tudo num sei o que de computador da Suíça. Então estavam usando a internet para dar um golpe no Estado brasileiro, mas aí eles anularam porque eles descobriram isso através de uma delação de alguém que estava preso preventivo. O Mauro Cid é preso preventivo. Aí ele pode, ao mesmo tempo que você solta corrupto, que saqueou o país, dizendo, não, porque tudo isso partiu de delações de réu preso ilegal. E o Mauro Cid também. Então, que palhaçada é essa, Ana Paula? Cadê o seu candidato que você votou nele? O Pacheco. Pachecão é o seguinte, a gente votou em Minas Gerais num voto contra a Dilma. Era o que tinha para aquele momento. A gente não podia imaginar que o Rodrigo Pacheco ia virar essa lambança que ele virou no Senado Federal. E alô, senadores, a Geis tem toda a razão. Onde estão vocês? Porque o STF, veja bem, alguns ministros do STF estão fazendo daquela instituição a casa da mãe Joana. Porque olha para você ver a justificativa. Dentro do STF, a visão é que destituir Moraes
Moraes da relatoria, neste momento, seria uma forma de enfraquecer não apenas o ministro, que conduz outros processos que miram Bolsonaro, mas também o Supremo como um todo. Ou seja... Ninguém está nem aí pro direito. Não. Tá todo mundo defecando para o direito. A questão é, o Alexandre de Moraes é vítima dentro desse processo e ele deveria se dar por impedido nesse processo, não precisava nem pedir. E aí isso é completamente afastado, a lei não importa, porque vai parecer que a gente está enfraquecendo o ministro e o STF porque ele está em outros processos contra o Bolsonaro. Gente, isso não é uma briguinha entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro. É a legislação que tem que ser aplicada. Por que vai enfraquecer o ministro? Não vai enfraquecer o ministro. Isso sim é golpe de Estado. Golpe tendo contra o direito é um golpe de Estado. O golpe está acontecendo o tempo todo, já não é de hoje que esse golpe está acontecendo, e não é o golpe, a tentativa de golpe com estilingue e bolinha de gude batom, não é o homem-bomba que faz bomba com fogos de artifício, e muito menos um golpe de Estado que não vai a cabo por causa de falta de táxi. Então, assim, nós estamos sendo obrigados a engolir narrativas. A gente sabe que nós sabemos que estamos numa guerra de narrativas há muito tempo, mas isso aqui já está beirando o ridículo. E o pior é que os senadores, onde estão vocês que não fazem nada? Nessa república das bananas, que nós precisamos que os senadores tomem uma atitude, porque o STF já passou de todos os limites. E aí, eu volto aí a palavra para... Ô, Diogo, vou dar para vocês. Tá? Olha que ponto a gente chegou. Todo mundo que pegou 1/3 do dinheiro do brasileiro está na rua. Agora, o brasileiro que pegou 1/3 está preso. Exato. É uma coisa muito estranha. Eu preciso fazer coro com as duas, porque quando meu time joga mal, um jogador do meu time joga mal, eu reclamo dele. Na terceira, quarta vez eu vou reclamar do técnico. Se o time inteiro jogar mal, eu vou reclamar da diretoria que está mantendo inclusive o técnico. E no caso aqui, o técnico é o Senado. Sabe, não adianta também a gente ficar só se queixando do mau jogador, que comete seus erros sem dúvida alguma. Mas cadê os senadores? Não consigo entender. Por que não chamam para falar? Alguns vão dizer, mas é porque eles têm medo de ter o rabo preso. Eles não chamam nem o pessoal das agências reguladoras. Veja no caso medo, não seja homem público. Não seja homem público, exatamente. Mas não é nem isso, porque o pessoal das agências reguladoras, que também está sujeito às sabatinas do Senado, está cometendo barbaridades, especialmente na energia. É só ver o que acontece em São Paulo e ninguém fala praticamente nada, ou finge que fala e não resolve. Então, eu acho que o Senado devia resolver, inclusive o Senado devia estar discutindo as regras para o judiciário. Regras para salários, regras para decisões monocráticas, regras para uma série de coisas que estão acontecendo que tiram a nossa segurança. E mesmo que estivessem certas, que estejam dentro da lei, quando a população está insegura, alguma providência tem que ser tomada, porque com população insegura não há segurança. Exatamente. Eu vou pegar um gancho. Quando a Gesiane falou, ela disse assim, eu vou fazer a retrospectiva. Achei muito legal, porque quando você falou, vou fazer a retrospectiva, não acaba. Porque que a gente for fazer a retrospectiva, é 1 milhão de coisas que a gente pode listar. Ali foi muito legal. Vamos fazer a retrospectiva. É um conjunto de erros. Agora, quando a gente vê, primeiro ponto, eu não levo em consideração aquilo que é divulgado por determinados jornais. Eu leio... 1 milhão de erros em barras de bosta que valem mais do que equívocos. É pior do que isso mesmo, tá? Mas, por exemplo, quando eu não levo em consideração por uma razão muito simples. Porque eu olho para esses jornais por uma razão simples. Eu não sei, o Marcelo Santos está falando, deixa a minha cara aqui. Mas eu olho, por que eu vou... A primeira coisa que eu faço quando eu vou atrás de jornais, eu procuro jornais que são aqueles jornais que eu não gosto, são jornais críticos a quem eu defendo. Por que eu faço isso? Porque ali eu vou olhando a fumaça, eu não vou atrás do fogo. Porque eles simplesmente vão colocar de uma forma totalmente deturpada, mas certamente tem um problema. Aí eu faço a pesquisa para verificar o que é verdadeiro e aquilo que corresponde à realidade. O que provavelmente não é o que eles fazem. Por isso que quando eu pego informações dele em relação a que o advogado falou, veio do Diário Oficial da União, 2 ou 3. Então não adianta a gente levar isso como consideração absoluta. Mesmo porque, se o Círio falou o que ele falou, aquela cordinha que ele carrega ali tem a representação da honra dele e a corda com a qual ele deve ser enforcado. Era essa a simbologia anterior do cordinha, que é o ajudante de ordens da grande autoridade. Eu não acredito que ele tenha feito, mas se ele fez, significa que ele vai ficar sob o crivo de toda a comunidade, de toda a sociedade, em especial dentre os militares. Mas deixa de lado isso daí. O que para mim
fica muito claro que é óbvio que eles vão apoiar o Alexandre de Moraes por um fato simples, porque isso é inconstitucional, eles sabem que é inconstitucional. Quando você, no momento anterior, falou da questão da crítica, que o que fundamenta a democracia é o direito à crítica, eles deturpam, inclusive, o conceito de crítica, e é intencional. O que eles chamam de crítica? Eles tentam igualar ou equivaler à ofensa. Por que eles fazem isso? Porque quando você observa o conceito filosófico correto de crítica, crítica não é observar o defeito do outro, é verificar qual é o limite de aplicação daquilo que o outro está falando. Porque pode ser real, mas não se aplica a um conjunto de outros elementos que foram descobertos. Por isso que a crítica ela evolui a afirmação sobre a realidade. Só para citar um exemplo. A gravidade do Newton e a gravidade do Einstein. O Newton não estava errado, mas a crítica a ele diz, você está falando do universo plano. O universo esférico, que é o que o Einstein trata, vai além, resolve os teus problemas e acrescenta outro. Por isso que eles não querem que se faça crítica. Porque a crítica vai dizer o que vocês estão fazendo ou é errado porque é ilegal, ou porque é limitado intelectualmente. E eles precisam ter diante deles a ideia de que eles têm um conhecimento absoluto, razão pela qual qualquer crítica é infundada, porque ou é ofensa ou está errado de antemão, porque eles são iluminados. Por isso que eles fazem. Aí, ó, eles olham aqui, tu acha que eles vão alegar, ou vão aceitar que se diga assim, não, o ministro não pode. Não é porque não pode, porque ele é vítima. Não pode porque ele já alegou que ia ficar, então ele não pode ser criticado. Se fizer isso é uma ofensa, porque a gente golpista E eles que não gosta estão dele. casadinhos com o governo, isso. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.